rapidamente, que eu sei que eu falo muito. Não? Essa é a última história, que talvez seja até um corte aqui agora. Um dia eu tava em casa, um amigo, dois pastores amigo meu, falou assim, olha, você pode vir ministrar, falar isso aqui na nossa igreja, sobre a sua história, sobre o seu testemunho e tudo? Eu falei, tudo bem. E fui, né? Não tem problema em falar. Quando eu cheguei lá, eu falei e tal, vi que tinha uma galera chorando, vi que foi, nossa, uma coisa bem assim forte, né? E chegou no final, eu falei assim, pastor, eu falei alguma besteira, fiz alguma coisa. Eu falei, meu, vi a reação da igreja um pouco estranha. E ele falou assim, olha, Wellington, eu assumi essa igreja tem um mês, ou era 2 meses. Eu falei, não, tem um mês que eu assumi essa igreja. Aham. E ele falou assim, porque o pastor que estava aqui foi expulso. O pastor que estava aqui abusou de uma pessoa aqui na igreja. Ah, puxa. Aí caiu a ficha na hora. Eu falei, a família da pessoa está aqui dentro. Ele falou assim, tá. E se eu tivesse falado para você antes, talvez eu não ia conseguir falar. Eu falei, pior que é verdade. E aí ele falou, Meu tá aqui Deus. dentro. Por isso que tá esse mover todo aí, esse chororô todo. E você contando tudo, a sua história de superação. Impressionante. Então, isso para mim não tem preço, Manuel. Ah, Não tem preço. não tem dúvida disso. Então, para mim foi muito bom, foi uma experiência muito forte. Depois, quando ele me falou isso, eu fui embora assim, com a minha cabeça a mil, assim. Imagino. Porque eu falei, caramba, eu contribuí de alguma forma. E a menina que foi a vítima estava lá no dia. Puxa vida. Às vezes a gente tem que tocar no assunto para poder ser curado. Sim, e às vezes a igreja tem medo de falar, o povo tem medo, não tenha medo de falar. E às vezes o pai ou a mãe, Manuel, tem medo de falar disso, seja cristão ou não. Você tem que conversar com o teu filho, explicar Sim. para ele o que é. Porque se você, como pai ou como mãe, não explicar o que é a questão do sexo, essa coisa, eles vão aprender de uma outra forma lá fora. Ou senão, eles não vão entender e vão ser enganados por essas pessoas que chega dando uma pizza, que chega dando um brinquedo e vai se aproveitando. Quando você já fala, olha, não pode, ninguém pode tocar aí, nem seu pai, nem ninguém, nada. Quando você explica isso para a criança, quando alguém já vem querer fazer uma gracinha, ele já Ela sai já- correndo, já grita. Quando você tem o seu pai e sua mãe como seu herói, Importante essa dica. você não vai de jeito nenhum. Você não vai de jeito nenhum ter medo de nada. Porque você fala assim, não, meu pai e minha mãe vai me defender. O triste é quando o pai ou a mãe abusa também, né? É. E aí, bem quem é que pesado. vai te defender? Então, as igrejas têm que estar muito preparada para isso. Porque pode chegar muita gente arrebentada, né? Aham. Destruída por causa disso. E você tem que ter aquele coração, aquele amor para poder receber. Que interessante.